Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Tijolo a Tijolo, o espaço onde discutimos empreendedorismo, ideias inovadoras e histórias emocionantes de pessoas que construíram a sua vida tijolo a tijolo. Antes de anunciar a nossa convidada de hoje, já se inscreve no nosso canal, já curte, já comenta, já segue as nossas redes sociais, porque eu tenho a certeza de que vocês vão gostar. No episódio de hoje, nós vamos mergulhar no mundo das mentoras, da mentoria, de como elas impactam a vida das empresárias, das empreendedoras, mulheres e homens também, né? Com vocês, Melissa Paladino. Oi. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Me conta uma coisa, de São Gonçalo, gordinha, a mentora de sucesso. Olha, gordinho, ainda tô perdendo esse apelido. Mas já tô mais em São Gonçalo. Eu te falei um pouco dessa história, assim, né? Um pouquinho antes da gente começar, que foram frases que eu ouvi durante a minha vida e que mexeram comigo, assim. Sempre a gente fala, né, de bullying. Antigamente não era bullying, era apenas como as pessoas te viam. E aí você escolhe se você segue sua vida vivendo baseado no que a pessoa falou ou se você vai resolver fazer diferente. E eu sou de São Gonçalo, nascida em São Gonçalo com orgulho, vivi minha vida toda lá. Vim embora de lá para cá, para o Rio de Janeiro, depois que eu fui trabalhar na Globo. E minha família meu pai tem comércio lá ainda até hoje. Eu acredito muito, assim, que a gente decide como a gente vai viver nosso futuro. E eu gosto, assim, da história que eu consegui construir, sabe? Tem hora que, quando eu tô triste ou quando eu tô, assim, desanimada, eu falo, cara, volta lá atrás. Aí eu volto e lembro de onde que eu saí, de como que eu comecei, como que era difícil e como eu tô hoje. Da sua origem, né? Da sua base, né? Exatamente. Então, assim, é bom a gente lembrar disso. E eu sou filha de cabeleireiro, né? Meu pai tem 50 anos de profissão, tem lá o salão dele até hoje. Eu trabalhei lá em São Gonçalo, abri um salão também, estudei para ser cabeleireira muito nova, aprendi com ele, depois fui fazer curso, ao mesmo tempo fui fazer faculdade de letras, cheguei a dar aula de inglês durante 2 anos e meio, ficava cortando o cabelo da galera no curso, até que a diretora falou, escolhe cabelo ou aula. Aí eu escolhi cabelo, abri meu salão, me senti assim, bem empreendedora na época que não tinha internet. Eu lembro de eu fazendo meu primeiro site, assim que começou essa coisa do site, tinha um fio no salão que era da internet de escada. Eu sou uma senhora, no caso. Somos, pois né? é, e eu lembro assim que eu sempre estava à frente do meu tempo, sabe? Eu tenho um artigo que eu fiz na época lá de uma rádio de bairro, e aí o jornalzinho do bairro me chamou para fazer um artigo falando de autoestima, então assim, eu vejo que eu tô minha vida inteira falando sobre esse tema de autoestima. E eu acho que até por conta disso, de como eu me via, em relação ao meu corpo também, disso que as pessoas falavam, né? Do meu corpo, como eu me via, meu valor como pessoa. E acabou que desde sempre eu falo sobre esse assunto e hoje eu ainda continuo falando sobre isso. Que eu acho que é muito importante, né? Depende, assim, não é nem a questão do gordinho ou do magrinha, porque tem muita gente magrinha que também não se ama, não se acha bonita, não se acha capaz. Eu acho que a parte de fora é só um reflexo de como a gente se sente por dentro. E aí, até hoje eu trabalho nessa questão. Eu estou no mundo da mentoria hoje, já tem um tempinho que eu comecei a fazer isso, mas eu tô sempre com um pezinho lá na minha origem, que é falar de autoestima, de aceitação, de beleza. Não a beleza como uma coisa fútil, mas como algo assim, depois que você entende quem você é, o que vem pra fora, assim, igual o que eu tô vendo aí em você, é só um acessório, sabe? É um detalhe. O que você, assim, qual o papel que você acha de ser mentora na vida das mulheres impacta? Cara, eu senti falta de uma mentora na minha vida. Hoje, vendo isso, assim, muitas quedas que eu tive em relação a trabalho, a comportamento, a inteligência emocional. Eu acho que se eu tivesse tido uma mentora antes, eu teria me machucado menos. Não acredito, assim, em fracasso, sabe, Gisele? Eu vejo assim, deu errado alguma coisa. Eu acredito, assim, ficar triste um tempo, você fica, natural, mas daqui a pouco eu levanto igual uma fênix e falo assim, vou fazer outra coisa. Eu não consigo, eu não aceito parar, eu não aceito. Tipo, derrotei. Pra mim isso não existe. E eu acho muito triste, assim, quando eu vejo pessoas que levam essa mochila com a derrota, assim, não dou certo, eu não dou certo, pra mim não... Então, se eu tivesse tido uma mentora antes, talvez eu não teria sofrido tantas coisas. Mas hoje, eu, no papel de mentora, eu entendo isso, assim, que eu tô sendo pra elas o que, de repente, eu quis por muito tempo. E quando eu tive a minha, eu entendi que eu só precisava pedir ajuda.
o que eu precisava fazer não era assim, eu consigo fazer sozinha, eu dou conta, até porque eu sempre tive muito isso, né? Eu dou conta, eu quero dar conta de tudo, dar conta do mundo. E quando eu vi que aquela pessoa que foi a minha mentora, né, foi a Karina Arruda, uma amiga já antiga, e aí eu vi que ela estava com isso de mentoria, eu confiava nela. E ela falou, me mostrou o meu cenário, me mostrou que eu poderia continuar daquele jeito ou melhorar. E que se eu continuasse sozinha, talvez eu ia continuar do jeito que eu estava antes. Eu falei assim, cara, eu vou ter que dar uma chance, não para ela, para mim, de entender que eu preciso caminhar com alguém. Hoje eu estou sozinha na parte de mentoria, e eu já estou no momento de falar, eu preciso de pessoas comigo. Não as mentoradas, eu preciso de equipe, eu preciso ter gente, cada um numa área, no financeiro, preciso ter braço. Porque a gente não consegue fazer tudo sozinho, apesar da gente conseguir por um tempo. Chega uma hora que se você continuar assim, você não cresce. Então, hoje eu vejo assim, para você economizar tempo, energia, cabeça, você poder aproveitar outras coisas, é muito mais fácil quando você tem alguém junto com você pensando junto, sabe? E eu acho que isso parte muito de uma questão de vaidade. Que eu acho que eu tinha vaidade assim de, não, eu não preciso que ninguém pense por mim. Eu vou decidir o que eu vou pensar. De não delegar, né? De achar que não tem que delegar pra ninguém. Tá comigo, tá na minha mão. Que ninguém vai saber o que você quer, do jeito que você quer. Não vai fazer do jeito que eu quero. Exatamente. Eu acho tenho que um pouco isso. Pois é, eu acho que assim, não é uma coisa de, vaidosa, ela é vaidosa. A vaidade normal que a gente tem. O ego, a vaidade, o orgulho, sei lá, a sensação de autossuficiência, né, de muita, não preciso de ninguém. Tem controle aí também, uma pitada de controle. Porque geralmente mulheres muito fortes, assim, têm uma coisa de ser controladoras. Eu não tô falando nada disso como defeito absurdo. É o jeito. Hoje a gente tá aqui por conta do nosso controle, que bom. Com certeza. Porque se a gente fosse meio mosca morta, a gente não estaria aqui. Não teria essa atitude de dar um passo, né? Verdade. Voltando um pouquinho à sua jornada, conta aí como é que se iniciou. Porque a Melissa veio lá de São Gonçalo, era cabeleireira, tinha um salão lá, já era empreendedora. Já nasceu empreendedora? Eu acho que sim. Você já acha que as pessoas já nascem empreendedora? Ou elas podem se tornar em algum momento empreendedora? Conta aí um pouquinho dessa sua história, dessa sua jornada, e aí também aborda esse assunto para mim. Então, essa questão de ser empreendedora desde sempre, eu acho que algumas pessoas nascem com esse tino por serem realizadoras, sabe? Existem vários perfis, né, de pessoas. Tem uma que é mais passiva, outra é mais sonhadora, outra é mais executora, e eu acho que eu sempre tive esse lado mais executora. Eu, na época de escola, 14 anos, 15 anos, eu fazia chocolate para vender. Eu pegava um ônibus sozinha para outro bairro, comprar o chocolate, ralar o chocolate, fazer, embrulhar, botava em caixas, vendia tudo. Minha primeira conquista foi um Walkman, som estéreo da Philips, que eu tenho até hoje. Que massa. Eu tenho em casa o som maravilhoso. Então, assim, o que eu queria naquela época? Eu queria conquistar aquele Walkman, que as pessoas que estão ouvindo talvez nem saibam o que é um Walkman, é tipo um iPod, tá, gente? Pra quem não é dessa geração. E aí, era como se fosse assim, eu entendo a coisa do empreendedorismo, de você sonha, você projeta, você quer ter a conquista. Fala, cara, eu consegui. Eu acho que é muito isso, do que simplesmente eu seguir uma vida de repetição, de trabalho, que você não é tão valorizado quanto você seria por você mesmo. No caso de eu não estar dentro de uma empresa, eu sei que não tem ninguém ali para me motivar, sou eu por eu mesma. É você ter seu filho e depois ver lá o resultado final, caramba, deu certo. É meio que isso, né? Uhum. E aí, assim, como eu falei, negócio do cabelo, eu acabei estudando isso, cortava o cabelo das minhas amigas. Eu tenho uma amiga até hoje, foi minha primeira cliente, dentro do banheiro da casa dela, fazendo luzes e corte. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas ela confiou em mim. Então, eu acho que a questão do trabalho ele tá muito ligado, assim, não só à sobrevivência, né, de dinheiro que você precisa para viver, mas de autorrealização também como pessoa, sabe? Só que o ruim é quando a gente atrela o nosso valor ao que a gente faz. Hoje eu já entendi que isso não é legal. Eu não sou a Melissa que eu sou hoje por conta do trabalho que eu executei a vida inteira, pela minha disciplina, eu sou porque eu tenho a minha essência de Melissa, mesmo se eu não trabalhasse. Porque senão, se eu não trabalho, como é que fica? Eu não tenho valor? Eu não sou uma amiga legal pra você porque, ela é dondoca, ela não faz nada. Depende do que é esse fazer nada. Então, acho que a gente tem que entender, assim, quem a gente é, independente do que a gente faz. Quando a gente entende isso, o trabalho vem mais leve, sabe? E eu, com a questão do salão, eu empreendi naquilo, já abri e fechei 7 salões.
que não deram certo, o outro eu engravidei e perdi uma gravidez, depois eu engravidei e tive placenta descolada, que foi a da minha filha, tive que fechar o salão. E em 2017 eu engravidei não. Teve o câncer. Em 2017 eu tive um câncer de útero e aí eu estava no meio de um evento no salão e recebi uma ligação do médico falando e eu falei, caramba, e agora? E aí eu saí do curso na hora para conversar, fechei o salão, porque eu falei, vou ter que me cuidar. Então, assim, aconteceram várias coisas no meio do caminho, mas eu não desisti, sabe? Eu acho que Você me contou uma coisa muito legal. Olha, ela tinha seguro de vida nessa época que ajudou muito ela. Então, fica a dica para você, tenha seguro de vida. Cara, de verdade. Eu fiquei assim meio sem chão, né? E eu fiquei preocupada, cara, não vou trabalhar, vou ganhar aquele valor quando você tá encostada, né? Pelo INSS e tal. Uhum. E aí, quando eu percebi, fui pro banco pra ver, eu falei, ué, eu tenho seguro. Aí fui ver, eu recebi um dinheiro, assim, que me deu uma super segurada, sabe? Então, com certeza, hoje, eu vejo, se tô com seguro, tô sem seguro, tem que fazer. Tem que ser planejado, fazer um planejamento financeiro Exato. adequado, porque é muito importante. Exato. Dá outra tranquilidade pra você na hora do momento que você tá com a cabeça completamente desnorteada. E aí, até hoje, assim, eu me sinto muito empreendedora em pequenas coisas, sabe, Gisele? Até em estar aqui com você, eu acho que isso que você fez, eu ver isso aqui acontecendo, porque a gente, né, antes você falou sobre isso. Muito, né? Eu acho muito legal quando você tem a coisa é uma frase, apenas um sonho, uma frasezinha escrita em algum lugar e do nada tá aqui, físico. Isso, eu amo isso. Essa coisa de empreender para mim é isso, é você tirar aquilo do papel, transformar em realidade, mesmo com dificuldade. Não é, a gente sabe que não é simples, as pessoas possam pensar que tá brincando Não, disso aqui vai ser muito fruto. Então, eu acredito muito nisso, assim, sabe? De empreender e colher os frutos daquilo que você plantou. Acho que é plantar. Empreender é plantar. A gente vai colher lá na frente. Tem que ter disciplina, paciência, tudo que você tem. Gente, ela é a rainha da disciplina. Essa menina que vocês não conhecem. Me fala uma coisa. Eu escutei semana passada uma amiga me falou assim, vem cá, mas tem que focar numa coisa. Hoje em dia, você concorda que as pessoas têm que ter diversas competências e habilidades, muito mais do que um simples currículo? Eu sou dentista, eu sou publicitária. Você acredita que a pessoa tem que ter diversas competências? Acredito, até porque eu tenho. Eu acho que a gente se cansa um pouco mais porque a nossa cabeça não para. Mas se a gente dá conta, tá tudo bem. O ruim é que tem pessoas que não têm essa cabeça multifacetada, precisam fazer somente uma coisa de cada vez, senão não andam. E também estão acostumadas, assim, ao fato vir até elas, não elas irem até o fato. Tem pessoas que eu dou mentoria que não adianta eu querer mostrar para ela que ela vai viver uma vida que ela pode explorar novos horizontes, porque ela não quer novos horizontes, ela quer o mesmo horizonte para a vida toda. Então, realmente, essa pessoa precisa focar naquilo, não pode ter nenhuma distração, porque se tiver, ela vai perder o rumo. Quem não tem essa cabeça, que é uma cabeça multifacetada, multifunções, que eu sei que você tem... É aquela inquietude, né? Inquietude. Mas assim, se não te desfocar... Inquietude boa, né? Eu acho. Você não é uma coisa que você vai... Tô brincando disso agora, tô brincando aquilo agora. Não é isso. Mas como eu te falo assim, eu acredito que daqui... Principalmente que você já tem isso no forninho. Quem depois quiser caminhar com a Gisele como mentora, foi daqui que surgiu. Então não é uma coisa em vão, sabe? Eu acredito que nada seja em vão. Tem pessoas que falam, agora inventou de fazer isso. Eu acho diferente de quando você não tem um foco geral, central. O seu foco é ter sucesso. Isso eu sei. Com certeza. É dar certo, é ganhar dinheiro. Então, tudo que você fizer para chegar nesse objetivo, eu acho válido. O ruim é quando você não tem foco nenhum, objetivo nenhum, e hoje eu abro uma carrocinha de cachorro-quente. Aí amanhã eu vendo tudo que eu comprei. Agora eu vou fazer bordar paninho. Qual é a sequência aí de ideias e de trabalho que você está fazendo para o seu objetivo? Não existe. Então, isso eu acho ruim. Cada hora você está fazendo uma coisa, Gisele, poxa. Com certeza. É diferente. Isso aqui não. Não, é aquela coisa assim, quando eu imaginei o que eu queria, eu falei assim, caramba, o que eu preciso fazer? Eu vou empreender. Então, eu vou empreender de que forma? Quem vão ser os meus entrevistados? Uhum. Eu tenho que buscar onde? Então, eu acho que você tem que fazer um planejamento. A vida é feita de planejamento, independente de... E você colocar energia naquele projeto, né? Pensando nisso, lá atrás, você começou como cabeleireira, depois foi para Globo. Uhum. Como é que foi essa jornada para você se tornar hoje mentora de mulheres? Como é que foi isso? Então,
Quando eu tinha meu salão lá em São Gonçalo, eu fui fazer uma faculdade e fui chamada, mandei um currículo, fui chamada lá para ser oficineira da Globo. Cheguei lá como estagiária aos 31 anos, larguei toda a minha estrutura montada de clientela, salão reformado, ganhava bem, me mantinha, eu que sempre banquei a minha casa com minha filha, criei ela sozinha. Então, assim, tava com a vida ok, não tinha, desespero, não, tava tranquila. E aí, quando eu recomecei na Globo, foi que de novo eu fui pro escuro, né? Tô no escuro de novo, não sei o que vai acontecer. Eu acho que eu tenho um pouco de adrenalina com isso, do imprevisível, sabe? De fazer assim, o que tem na próxima porta? Do que eu ficar sabendo assim, eu já sei o que tem naquela porta. Então, eu acho que é desafio. É pessoa que gosta de desafio. E aí você engata naquele caminho que você fala assim, cara, eu vou me doar naquilo que eu sei que eu vou conseguir. A gente é movida a desafio. Mas uma vida morna é muito ruim, não é? Eu acho muito ruim, chato. Gente. Imagina, uma vida eu morna fico no ali. tédio. Não, eu também não aguento. Eu não aguento. Tem 2 elétricas aqui, aí você sabe. Mas aí eu fui pra lá, pra Globo, muito crua, psicologicamente falando, mentalmente falando, assim, em relação à maturidade que eu tenho hoje também, é se entender, né? A gente amadurece com o tempo, algumas pessoas, outras não. Mas eu determinei que eu não ficaria ali apenas como uma estagiária ou uma prestadora de serviço. Então, eu cheguei lá como estagiária, dei o meu melhor, fazia de tudo melhor. Virei terceirizada, depois me efetivei e falei assim, vou sair daqui como formadora, treinadora. E foi assim que eu saí. Sentei para fazer material didático, para treinar cabeleireiro para virar maquiador para virar cabeleireiro. E saí com glória e honra, porque era o que eu tinha sonhado e planejado para mim. Quando eu saí, que eu tive que reavaliar minha vida, cara, e agora? Fiquei 15 anos lá. Foi aquilo que eu falei no início. Eu me confundi com o meu trabalho. Eu achei que eu era valiosa pelo que eu fazia lá, com quem eu andava, o que eu frequentava, onde eu frequentava. E não era. Era por mim. E quem eu me tornei depois daquilo ali. E aí eu percebi que aquilo tudo que eu carreguei, que eu aprendi, eu poderia repassar para outras mulheres, sabe? Esse caminho que a gente percorre, várias habilidades que eu tive que aprender lá, querendo ou não. E hoje eu entendo, assim, que você desenvolver inteligência emocional é a coisa, assim, principal para qualquer projeto, qualquer processo na sua vida. Porque você pode ser a melhor no que você faz, melhor advogada, melhor juíza, melhor médica. Se não tiver inteligência emocional, você não chega em lugares maiores, você não tem bons relacionamentos, você não consegue fazer network, você não consegue nada. Não consegue ser feliz em casa. Então, assim, fica sempre com um buraco, a vida sempre faltando alguma coisa. Então, eu acho que esse conjunto é muito importante. E aí, quando eu vi que eu poderia usar tudo isso para desenvolver outras mulheres, foi quando eu falei assim, eu quero fazer mentoria. E aí, o outro desafio começou, né? Porque aí eu tenho que me colocar como mentora, entender que eu sou mentora, trabalhar minha mente, me aceitar como mentora, porque nossa mente também é traiçoeira e fica, você é mentora? Desde quando? Né? No início eu sentia muito isso. Você vai falar para as pessoas vão caçoar de você. Então, assim... A gente nunca acha que a gente está preparada, não, né? Tem que estudar mais. A gente nunca sabe nada. É a nossa mente. Ela aí cria aquela obesidade, né? Exato. Obesidade mental que você não transborda na vida das pessoas. Fica com 500 milhões de cursos e não transborda. E às vezes você não precisa de tanto. De repente eu preciso ficar com você para saber uma habilidade que você já nasceu com ela. Que eu não tenho. Entendeu? É isso, assim... Não sei se eu respondi a sua pergunta. Você tem algum caso de alguma mentorada sua que você falou assim, caramba, eu estou no caminho. Agora sim, eu sou uma mentora muito foda. Falando palavrão. Eu tenho de algumas, inclusive. E uma foi assim que me surpreendeu muito. Porque ela já tinha um outro trabalho. Ela é muito assim, tipo a gente. Tipo a gente inquieta. É inquieta. E ela ficava usando as redes sociais dela como um motivacional. Eu falei assim, por que você tá fazendo isso? Você tem algum projeto em função disso? Só quer motivar as pessoas? É só isso? Só falar, vamos lá, garota, vamos lá, guerreira. E ela falou assim, não, eu tenho vontade. Aí começou com a coisa da mentoria. E de primeira ela falou assim, eu não instruo a pessoa para começar fazendo turma. Eu instruo a pessoa para começar com uma mentorada. E ela começou com uma turma de 4 pessoas. Eu ver aquela mulher completamente apaixonada por ela, pelo potencial que ela viu que ela tinha, porque ela não achava que ela tinha. E o mais legal disso tudo é quando você vê que alguém olha pra você e fala assim, tá, eu confio em você, eu acredito que você vai me levar onde eu quero chegar,
E você fica meio chocada, que fala assim, cara, ela acreditou em mim mesmo. Porque às vezes eu acho que a gente sabe do potencial, mas lá no fundinho, às vezes a gente duvida do potencial. Com certeza. E quando você vê alguém de fora olhando pra você e falando assim, eu quero você, eu não quero fazer com ela, eu quero com você, porque eu confio em você. Isso é o mais sensacional que acontece. E eu vi esse processo com ela. Hoje ela tá fora, mudou a vida dela completamente, saiu do trabalho. Não sei se eu fiz alguma coisa ali. Nossa, acho que você balançou, você chacoalhou ali, ó. Mas ela é muito grande, sabe? Aí eu vejo assim que ela deu um start pra uma mudança enorme na vida dela e eu fico muito feliz com isso, porque às vezes a gente se encaixa naquele mundo ali que tá pequeno pra gente por medo do desconhecido, só que só dá pra saber do desconhecido depois que você for. Com né? certeza. E você, assim, ó, dentro lá da Globo, aquele movimento lá da beleza, da estética, você já teve algum caso ali que você se sentiu acuada, de desrespeito Já. com a sua profissão? De repente você fez alguma maquiagem e alguma atriz, alguém te desdenhou? Tem. Você teve gente. alguma coisa assim? Tem, muito. Muito. Não dá nem pra falar de tantos que foram, mas assim... Conta um caso. Eu acho que o mais doido, até como foi que a gente começou o podcast, né? Falando sobre esses estigmas que a gente põe nas pessoas, né? De gordinho, magrinho, baixinho, altinha. Eu viajando, uma vez estava na Colômbia, em Cartagena, e tinha lá, o elenco ia gravar num lugar mais longe e tal, e tinha um barco para ir. E uma pessoa muito influente até, da época assim, principal lá da equipe, falou, não, você não vai, porque você tá muito gorda para ir no barco. Falei, o quê? E eu imagino, em outro país, sozinha, sem ninguém de família para estar junto, não sei o quê, você recebe uma ofensa de graça que não tem nada a ver com sua capacidade técnica de trabalho, e uma pessoa, você vê que é nítida, assim, o ódio, a implicância, ou sei lá o quê. E eu percebia muito, assim, que quando ela chegava e eu tava rindo, o meu sorriso incomodava muito. Então, toda vez que ela chegava, eu fazia questão de rir até sozinha. Aí, quanto mais ela se incomodava, mais eu sorria, entendeu? Então, eu vi que não era uma coisa assim, ela não fez o trabalho dela direito. Então, isso a gente tem que ver, assim, em qualquer lugar, né? Não é nem só no trabalho. Tem pessoas que se incomodam só com a nossa presença. Sabe, aquilo ali pra mim foi muito ruim na época, mas o que eu fiquei mais feliz foi porque tinha uma outra que era a coordenadora que falou assim, você não vai falar assim com ela. Na minha frente, você não vai falar assim com ela, tá errado. E aí eu me senti amparada ali, eu vi que tinha alguém ali vendo, falando assim, parecia que eu tinha 1.500 quilos, né? Porque eu ia afundar o barco, por acaso. Muito louco, cara. Gordofóbica. E o que isso tem a ver? Pois é. Hoje em dia seria gordofóbica, né? Exatamente. E aí, ainda bem que a gente não tem feiurofóbica, né? Porque o que você faz? Você consegue emagrecer. A pessoa que não tem jeito, não tem jeito. Verdade. Mas, enfim, superei, porque pra mim, assim, eu não vou deixar coisas desse tipo me parar, não deixo, não admito. Posso ficar triste, chateada, desanimada, mas me dá uma gana. Falei, Aí eu espero o tempo virar, eu espero Deus agir, porque eu sei que a justiça de Deus funciona, porque eu já vivi. Não é nem porque eu vi, eu já vivi coisas assim que eu nunca imaginei. E aí eu estar ali de frente, até postei esses dias falando que Deus tem o poder de usar nossos inimigos pra honrar a gente. Eu vi. Cara, aquilo eu vivi fato, muito. Com certeza. E de eu ver assim de frente, me aplaudindo, de pé. E eu falei, aí eu na hora da situação eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei tão chocada com a cena de a pessoa tá ali, assim, me olhando de cara feia, me aplaudindo. Eu falei, realmente Deus faz umas coisas que a gente não entende. Então não tem por que a gente se preocupar com essas, sabe, essas vozes que falam, te depreciam, tentam te falar que não vai dar certo, que você tá fazendo mais uma coisa pra nada. Deus não tem esse discurso, primeiramente. Então, se ele não tem, a gente sabe que não é dele. Aí a gente segue reto. Então, eu vi muita coisa lá dentro, sabe? Mas serviu pra eu ver, assim, quem era quem, o que ia me definir. Quanto mais falavam coisas a esse respeito. Quando era parte técnica, eu ia estudar. Você tá fraca nisso aqui. Eu vou fazer curso. Treinar é o que você faz, treinar. Então, quando é algo que pode desmontar a nossa base, eu acho mais delicado. Então, se alguém na sua casa, no seu meio, fala coisas pra você que vão minando a sua base psicológica, sabe, espiritual, aí é perigoso. Agora, a parte técnica é moleza. É só sentar e estudar, gente. É mole, imagina. Agora, o que você mais gosta de fazer? Empreender no seu salão, ali com as suas clientes exclusivas, ou dar mentoria para mulheres? Então... É meio a meio, só que quem é minha cliente lá do salão sabe que eu já fazia mentoria na cadeira. Eu nem estava ainda na coisa da mentoria.
Sempre falavam. E eu achava assim, cara, não é possível. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou... Ai, vim aqui mais pelo papo. Ai, vim aqui para aproveitar e fazer minha terapia. Eu falei assim, sério, gente? Eu não sei te explicar como é, mas era uma troca, sempre foi uma troca muito boa com quem vai lá, sabe? Como é exclusivo, eu sento de frente, não fico ali, deixo a pessoa e vou embora fazer outra coisa. Converso, olho no olho, escuto, troco. Então, acho que eu já tinha um pouco isso antes. E aí, quando eu formalizei isso em forma de mentoria, eu falei, cara, era tudo que eu precisava. Porque lá eu tenho que ficar focada no resultado externo. Visual, né? né? Sua maquiagem tem que ficar boa, seu cabelo tem que ficar perfeito. Mas a parte interna de transformação eu não acompanhava. Na mentoria eu acompanho. Então, isso para mim é o mais legal. Porque eu vejo a pessoa chegando para mim sem se sentir poderosa, sem achar que vai dar certo, sem ter autoconfiança no projeto. Eu queria fazer tal coisa, mas eu acho que eu não vou conseguir, porque eu tenho medo de exposição, tenho medo que as pessoas vão falar. E eu saber que depois de 2, 3 meses aquela pessoa virou a chave da cabeça dela, para mim é um super trabalho, sabe? Assim, eu realmente sou apaixonada por isso, porque eu consigo ver o resultado. E não é para depois eu dizer assim, ela fez por causa de mim. Ela fez por causa dela. Só precisava desse empurrãozinho que eu tive lá atrás, sabe? E muitas das vezes as pessoas guardam aquele potencial porque não tiveram essa chance de desenvolver, que eu acho um desperdício. E quando a gente para pensar na vida, assim, né? A gente está vivendo. Aí eu vou passar a vida inteira e não vou fazer essas coisas diferentes, novas, tentar coisas novas, porque vai doer, vai ser desconfortável. E a vida? Eu vou vir aqui para nada? Não vou fazer o que eu tenho que fazer, gente? Eu não gosto. Aí, por isso que eu gosto de ser inquieta mesmo. Você já demitiu ou foi demitida por cliente? Já passou essa situação? Já, assim? as duas coisas. Conta. Já demiti, já fui demitida. O que é pior? Então, eu sou muito, assim, ciente de um bom atendimento, sabe? Como cliente, como prestadora de serviço. Eu sou chata como cliente, de verdade. Porque eu presto muita atenção nisso. Se eu vou num lugar e a pessoa nem faz o trabalho tão bem feito, mas me trata muito bem, muito, tem uma experiência única, se preocupa, você vê que ela está genuinamente se preocupando. Eu não ligo se o trabalho não está tão bem feito. Eu volto, eu indico. Agora, se o trabalho foi impecável, mas o atendimento não foi legal, eu não me senti querida, bem tratada, não adianta. Pode ser o melhor do mundo. E não é bajulação, né? Não é. Não é realmente se preocupar. Aquela experiência, nos mínimos detalhes, né? Te promover confortável. Isso. Te promover o melhor momento. E eu já tive, assim, teve até recentemente uma menina que eu acho que eu não fui uma cliente boa, comportada, por conta disso que você falou aqui, com muitas frentes abertas, eu confundi a cabeça dela. Mas eu entendo também que se fosse eu no lugar dela, eu precisaria que alguém tivesse um foco mais central para poder conduzir, senão ninguém anda. E eu também já demiti cliente que veio para mim, não sei nem como, porque eu trabalho muito com indicação. E a mulher foi super grossa comigo na cadeira e tal. E eu falei assim, não. Aqui você não vai fazer isso, não. Minhas clientes não têm esse perfil, não. Não admito, não tem porquê. E aí, quando liga e tal, eu falei, não tem horário. Não vou atender, não precisa. Porque, às vezes, a gente, como profissional, acaba aceitando de tudo. Por causa do dinheiro, é um dinheirinho a mais. Não quero dinheirinho a mais. Posso ficar com dinheirinho a menos, mas eu não vou passar meu dia depois mal, porque aquela pessoa foi lá e deixou todo o potinho de veneno dela comigo. Tem gente que sai de casa com um potinho cheio e vai jogar em mim. Não quero, não preciso. Sabe assim, não é questão de, tá rica, não tá rica. Não, porque o meu serviço, esse que ela foi, por exemplo, era R$200. Não vale, o que ela deixa de ruim lá é muito... que dissemina, muito, né? Não quero. Então, assim, tem coisa que você, quando entende seu posicionamento como profissional, como pessoa, principalmente, tem coisa que você fala, isso eu quero continuar, isso eu não quero. Isso não serve pra mim. Seja cliente ou não. Porque a gente não vai conseguir educar. Eu não vou conseguir... A pessoa tinha, sei lá, 70 e poucos anos. Como é que eu vou educar essa pessoa agora? Eu que vou falar pra ela, você tem que ser gentil com as pessoas. Você não pode falar tudo que você pensa. Não vou conseguir, então é mais fácil eu não estar com ela. Não sei se estou errada, não, mas eu fiz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, como mentora, vamos falar aí com os nossos ouvintes, quais são as dicas que você daria para uma pessoa que quer empreender e virar uma mentora? Primeira coisa, parar de ficar escrevendo coisa em papel. Para com esses cadernos, com essas folhinhas, com esses bloquinhos. Gente, eu amo bloquinho, eu amo caderno. Eu tenho mais de 5 bloquinhos. Para. Ai, meu Deus, eu tenho mais de 5 cadernos em casa. Não queima, não joga fora, mas para. Eu amo caderno. Deixa eles quietinhos ali. Por quê?
Gente, eu sou dos caderninhos. Eu confesso. Eu também sou. sou. Dos caderninhos. Por isso que eu tô falando. Eu adoro um papel, escrevo. Porque a gente tem mania de fazer assim, ó. Criar uma estrutura de um e-book. Aí passa 2, 3 dias, um mês fazendo aquilo. Quando, na verdade, se você tivesse com alguém falando, vamos fazer o que primeiro? É disso aí que talvez a pessoa tenha falado. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou fazer isso. Então vai eu e a pessoa canalizar toda a nossa energia para aquilo e construir aquilo e colocar aquilo para rodar. Porque senão a gente vai ficar cheio de projeto que não tá rodando. E aí não adianta ter projeto que não roda, que não funciona. Esse aqui tá rodando. Perfeito, excelente, teve sucesso. Tem 5 pessoas assistindo. 1 pessoa assistindo. Tá ótimo. Nasceu. O problema é se ele estivesse no papel ainda. E você sem sentir essa emoção aqui, porque é muita emoção. Eu olho pra você assim, adoro. Eu falo, caramba, olha ela aqui fazendo, tá ali no monitor, linda. Entende? Não tá mais no papel, tá funcionando. Então, a coisa de ficar sentada, imaginando, criando, mas aí o que acontece quando você começa a pensar? Mas eu vou falar, as pessoas vão achar que eu tô... mas porque a gente pensa no que as pessoas vão falar, né? Tá se expondo demais. Tá se expondo. Nossa, Minha família deveria. vai achar que eu tô passando fome, que eu tô atirando pra todos os lados. Fulano vai achar que eu virei guru da internet. E o outro é coach, o outro... A gente pensa tudo. Mas ninguém pensa assim, o que será que ela tem no coração dela ardendo que ela precisa colocar pra fora? Nossa, que legal que ela tem isso. Ninguém pensa isso. E também tá bom não pensar, porque senão seria todo mundo igual. Mas eu acho que é isso, é você estar perto de alguém, seja um mentor, seja alguém que já tenha feito, que mesmo que não seja mentor, e falar, como é que você fez? Como é que foi? Você pode se a pessoa não é mentor, né? Ela vai te falar como ela fez. Como é que você fez? Me dá um passo a passo, me ajuda, eu gostei do que você fez. Ou estar com alguém para fazer o seu junto com você, porque é um trabalho a 4 mãos, então é mais fácil do que você ficar só no mundo das ideias. A gente tá em agosto. Eu falo muito para quem tá comigo agora. Eu falei, quero voando até dezembro, para começar o outro ano com outra cabeça. Tem por que esperar, vou esperar, depois do carnaval do ano que vem é melhor, porque aí já vai estar tudo mais calmo. Nunca vai estar calmo. Jamais, né? Não vai. Então, eu acho que é isso. É você começar. Com alguém é mais fácil do que sozinho. Sozinho você pode até conseguir. Mas dá mais trabalho, te desgasta mais. Mas funciona. Mas é bom ter alguém do lado. Chega no final do ano, você faz algum planejamento? Você como empreendedora, tá? Você faz algum planejamento de como vai ser seu ano? Por exemplo, eu tenho um papelzinho e eu anoto na minha agenda Adoro tudo agenda. que eu quero fazer no meu ano. Eu quero fazer uma maratona, eu quero fazer tantos R$1.000, enfim. Você faz isso? Você faz esse planejamento? Eu sempre fiz, até ano passado. Muito engraçado isso. Eu sempre fiz. E eu sou da agenda de papel. Eu tenho telefone, mas eu preciso de agenda de papel. Não sei se eu tenho toque, talvez eu tenha. Ou seja, coisa de infância, de agendinha, canetinha, adesivinho. Mas eu colocava sempre tudo isso, atingi algumas coisas, mas esse ano que passou eu não fiz. Eu pensei sobre aonde eu queria estar em dezembro. E engraçado assim, que como eu não tinha aquilo escrito, que eu ficava olhando, eu fiquei mais mentalizando aquilo assim, eu falei, cara, para eu conseguir fazer isso, estar assim em dezembro, eu preciso fazer isso agora. E foi quando eu falei assim, faz agora, vai do jeito que tá, vai agora. Foi quando eu criei até meu instituto, né, que eu tô regularizando, já registrei marca. E graças a Deus que eu registrei marca, registre a sua marca. Já registrei. Graças a Deus. Por quê? Já. Porque a minha, eu registrei em março. Agora, em julho, o rapaz que estava registrando falou assim, olha, tem uma pessoa que usa esse nome que vai ter que parar de usar porque agora o nome é teu. Você quer vender para ele? Eu falei, o quê? E ele nem tem o sobrenome do meu instituto. E eu falei assim, graças a Deus que eu fiz, porque era um nome que estava no meu coração há muito tempo, há muitos anos. Imagina se eu tivesse registrado, gente. Tem que pedir alguém para comprar a marca de alguém com o meu nome. Né? Porque é Instituto Paladino. Então, assim, nasceu no meu coração, eu consegui colocar para fora. Tá pronto, super formatado? Não, mas tá lá, nasceu. Como eu, fiz a mesma coisa. Nasceu. Eu acho que você tem que fazer. E depois, eu acredito muito nisso, Gisele, é fazer, bota o pé, que o caminho, Deus vai colocando o caminho assim pra você, vai aparecendo um monte de oportunidade, vai chegando gente, é muito mágico isso. Porque você faz e aí vai começando a ter gente chegando perto de você que vai casando com suas ações, sabe? Quando você vê, caramba, era essa pessoa que eu tava querendo aqui. Nossa, esse estúdio aqui era o lugar perfeito. Porque não sei, acho que essa é coisa de Deus mesmo, que vai trazendo as pessoas certas. Vai acontecendo, né? Sabe? Então, eu faço a lista. Esse ano passado eu não fiz escrita, mas fiz mental. Mas eu falei assim, Deus, eu queria fazer diferente do que eu sempre fiz. Porque eu sempre botava a lista como eu fazedora. Eu sempre fui eu fazedora. Eu até costumava falar muito assim, que eu
É muito doido. Eu dirigi e Deus estava no carona. Eu falava isso, porque eu gosto de ficar orando, assim, quando eu tô dirigindo. Aí eu tava assim, eu tô aqui, você tá aí, tá, Jesus? E é o contrário. E hoje eu entendo que eu que tô no carona e ele que tá conduzindo. Então eu tentei pegar isso pra minha vida, tipo assim, sabe? De deixar Deus abrir o caminho pra mim mesmo. Porque eu sozinha, quando eu fazia com a minha visão curta. E aí eu vi que eu, colocando isso de uma forma assim, olha, isso aqui que eu tenho desejo no meu coração. É igual quando a gente fala assim, espero que seus sonhos coincidam com os sonhos de Deus para sua vida. É isso. Então esse ano eu fiz e eu acho que vale fazer uma lista assim, entregar lá para Deus, se você acredita, né, que Deus possa te dar o melhor que Ele tem, porque é isso que acontece. Às vezes a gente está insistindo numa coisa que de repente não é aquilo, tem coisa muito melhor. É gente que tá preocupado com o sanduichinho quando tem um banquete na mesa esperando e a gente quer comer só o sanduíche. E eu acho que hoje eu tô comendo o banquete, assim, sabe? Não falando em termos de dinheiro, ostentação. Não, de... Colhendo seus frutos. Colhendo meus frutos, do que eu planejei pra mim. Vendo as pessoas que estão comigo como mentoradas, o que elas estão vivendo. É muito libertador, gente. Imagina. Não é só profissional, você liberta um monte de coisa antiga da pessoa, um monte de trauma, um monte de sonho preso, um monte de coisa. É muito, muito legal, muito bom. Agora me fala uma coisa, todo mundo hoje em dia quer ser mentor. Eu acho que virou meio que uma moda, virou um modismo. Qual é a tendência que você acha que isso vai gerar? Então, eu acho assim, até me fizeram uma pergunta dessa esses dias. Não acho assim que todo mundo... Quando eu abro meu Instagram, eu vejo muita gente mentora porque o meu algoritmo entende isso. Na minha família, não tem ninguém mentor. Na sua família tem? Não. Então, na família da minha amiga também não tem. Então, a gente tem essa ideia de que tá todo mundo mentor. Não acho que seja. Tem milhões de dentistas, tem milhões de médicos. E a profissão de médico não ficou banalizada porque tem milhões de médicos. Eu acho que tem mentores e mentores. Entende? Então, é você escolher qual que você quer ser. Porque se o nome amanhã mudar... antes era coach, agora... Que é diferente, né? O processo de coach e de mentoria é totalmente diferente. Mudar, tudo bem, mas eu quero andar com ela. Não importa do que ela está se chamando agora. Se é tutora, se é mentora, se é professora, uma amiga que está guiando o caminho. Mas saber qual é a qualificação que você tem e o que você realmente provoca na vida daquela pessoa que te procura, sabe? Que não quer mais andar sozinha e quer andar contigo. Então, sempre tem febre. Brasileiro adora ir na onda de tudo. Agora a onda é essa, a gente vai nessa onda. O mercado de ensino à distância, né? Ele não está saturado, como falam. Pelo contrário, até 2030 tem uma previsão de 800 milhões de dólares no mundo em relação ao mercado da indústria digital, de ensino digital. Então, assim, não tá com essa coisa que algumas pessoas que dão desculpa, tá muita gente fazendo, não vou fazer. Não é verdade. Cada vez mais o digital vai tomar a frente. Principalmente agora, com inteligência artificial e tudo mais. Então, assim, quem se capacitar, quem tiver lá em cima mesmo, tem mais chance de ter mais destaque e virar o mentor. Não qualquer. E dá um spoiler de como é a sua mentoria. Ai, meu Deus! Dá um spoilerzinho de como você... Então, o que eu faço com a pessoa, que eu prezo muito fazer com a pessoa? Eu não imponho o que eu acho que ela deva ensinar, fazer, criar. Demora até um pouco esse processo inicial, se a pessoa não tiver muita clareza do que ela quer, porque eu preciso que saia dela. Não da minha ideia. Porque eu posso olhar como uma estrategista e falar assim, Gisele, você tem tudo para ensinar a pessoa a ser entrevistadora, porque você entrevista muito bem. Mas talvez isso não brilhe seus olhos. Isso para você é muito natural. Talvez seus olhos brilhem para falar para a mulher que consegue organizar uma casa, organizar a carreira, organizar a vida afetiva, ter tudo num equilíbrio legal. Porque você dá mentoria para as mulheres darem mentoria. Isso. Sim. Entendi. Isso que eu faço. Tá. Não dou mentoria para você aprender a mexer no Excel, a mexer no CapCut. Não. É para você virar o que eu virei. Uhum. Da mesma forma que eu consigo hoje formar outras mentoras, você vai ser uma das minhas mentoradas que depois você pode dar mentoria para você ensinar a pessoa a fazer o próprio podcast. Ou a finalmente correr uma maratona. Ou a ser uma mãe, uma mulher realizada como você é. Sabe? Porque tem mulheres hoje que trabalham e têm uma vida de arrastar corrente porque não cuida do filho. Ou porque cuida do filho e arrasta corrente porque não tem o trabalho. Porque não colocam seus sonhos. Eu coloco os meus sonhos. Isso. Talvez eu pulverize justamente por isso. Eu coloco os meus sonhos, eu mentalizo,
foco e vou em frente. É isso. Pra mim, isso aqui não é só um trabalho. Aham. Pra mim, é uma realização. Aham. Então, eu acho que tem muita gente que não faz isso. É. Tem gente que vive a vida dela ali. E tudo bem se tá bom pra ela, Sim. né? Eu sou inquieta, então eu não me basto com morno, como eu te falei. Sim. Então, você dá mentoria para essas mulheres se tornarem mentoras. É isso. Pra você tirar, pra acabar com um pouquinho de caderninho, deixar algum caderninho de lado e conseguir fazer isso. Porque isso que você tá fazendo aqui, talvez um monte de gente sonhe em fazer, mas não tem coragem, não tem jeito pra fazer. Porque não é todo mundo que chega e fica na frente do microfone falando, como sabendo que tem uma câmera aqui olhando, e fica super natural, bonita, plena. Não é todo mundo. Então a gente tem que fazer o que também tá ao nosso alcance, né? Não dá pra eu fazer uma coisa que eu não sei dançar a dança do ventre. Eu vou querer ensinar a dança do ventre? Não tem como. Então, assim, são coisas que eu consigo tirar a mulher daquela inércia, dela poder realizar aquele sonho. Tem que ter o sonho. Se não tiver, não adianta eu fazer mentoria. Senão eu que vou ficar, faz, inventa qualquer coisa. Não é isso. É alguém que tem algum sonho, alguma aptidão que é muito natural. Ontem mesmo eu fiz um vídeo falando assim que eu tava cozinhando e eu gosto de cozinhar. Tava lá minha monte de vasilhinha de legume e tal, não sei o quê. Eu falei assim, você achando aí que pra quem tem ajudante é fácil. Eu falei, mas minha ajudante sou eu, porque eu amo cozinhar. Eu não boto ninguém na minha casa pra cozinhar, porque eu gosto de fazer minha comida. Eu falei, e você aí sabendo cozinhar melhor que eu e não ensina isso pra ninguém. Podendo criar algo de ensinar, assim, truques pra quem quer emagrecer, truques pra quem quer aprender a congelar comida. Eu não sei congelar tudo. Porque todo mundo tem alguma coisa pra ensinar, na verdade. Exatamente. É porque a gente quer perfeição. É. A gente acha que pra virar um professor, você tem que fazer doutorado, né? E muitas das vezes você já é naturalmente professor, né? Exatamente. Eu costumo perguntar para as meninas que chegam, falo assim, você é de qual tipo de pessoa? Que tá na fila do banco, que ninguém mais fica em fila de banco, né? Mas se alguém chega ali e começa a contar uma história, você ouve e no final você vai embora preocupado, será que ela vai resolver aquilo, gente? Eu dei um conselho para ela. Você é essa ou você é aquela outra que quando a pessoa tá ali falando, você tá assim, ó, tá. Se você for a segunda, esquece mentoria. Se você for a primeira, significa que você tem esse dom, essa paciência, essa coisa de se preocupar com o outro, né? Com o outro e tentar colaborar. Não é mandar resolver por ela. É só saber que depois você vai para casa dormir e sabe que a pessoa andou, a fila dela andou. Que ela não tá mais presa no problema da filha, que faz isso, que faz aquilo outro. É isso, é simplificando, é tipo isso. Então tem esses dois tipos de pessoas. Tem umas que realmente não ouvem. Dana, tá, chamou lá, ó, vai lá. Né? Quando tá no caixa, você acha que a mulher tá falando demais. E tem gente que se doa e ouve e fala assim, mas que ouve? Por que não resolve? Por que a senhora não faz isso? Tem gente que ainda faz assim, ainda dá opinião, por que a senhora não faz isso? Então é isso, se você é a primeira pessoa do exemplo, você pode ser mentora sim. Vai ter que estudar, vai ter que ter alguém junto. Se for a segunda, continua tocando tua vida, tá tudo certo também. Não tem problema em ser assim. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Quero te agradecer. Mas antes, deixa uma frase para quem quer empreender. Então, vou falar a frase que meu marido sempre fala para mim. E isso me deixa... Eu até já falei com ele. Falei, você precisa puxar um pouco mais meu tapete. Porque ele não joga areia em nenhum plano meu. E toda vez que eu chego com uma coisa nova, ele fala para mim assim, ó. Imagina. Quem não ousa, não vence. Vai e vença. Ele fala assim mesmo pra mim. Então, é uma frase que é boa, que anima a gente, mas eu falo pra ele assim, olha, você tem que fazer meu pé ficar mais no chão, porque quando eu vejo, eu tô lá no meu projeto fazendo. Mas quando ele fala isso, eu gosto, porque é até o lema lá do BOP, né? Vai e vença. Não tem porquê, gente. O que vai acontecer se der errado? Não vou morrer, não vou perder meus braços. O máximo que vai acontecer é eu zerar e começar de novo. O não a gente já tem. Tá, é isso, vai e vença. Muito obrigada parabéns, por ter vindo. Muito parabéns obrigada pelo seu produto. Olha, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. E olha, fique ligado sempre na gente. Já se inscreve no canal, já curte as nossas redes sociais, que eu tenho certeza de que você vai adorar os nossos episódios, as nossas histórias emocionantes e marcantes aqui no podcast Tijolo a Tijolo.